Opa, professor, beleza? Vou começar a gravação aqui da segunda avaliação de back-end e vou iniciar pelos tópicos aqui que pedem para apresentação, né? Então, esse aqui mostra brevemente ser repositório no Git para comprovar os branches isolados e integração via pull request. Então, basicamente estou fazendo assim, né? Ó, do jeito que tinha passado, né? Não apaguei as branches mais para deixar elas aí salvas, né? Ideia padrão é a develop. Sempre que eu vou adicionar alguma coisa, eu crio uma branch e faço pull request. Aqui, ó. Dessas aqui já foi feito tudo merge, tá tudo fechado, né? Então o develop tá tudo atualizado aqui. Então, explique como você orquestrou a IA para a issue e eu basicamente pedi assim, pedi para ele gerar um teste automatizado para as funcionalidades de trips ali, né? E ele fez basicamente isso aqui. Fez uns testezinhos para baseado nas funcionalidades que já tinha no controle e no service, né? Ó, suítes de testes automatizados e tal. Então vamos rodar ele aqui. Acho que tá até pronto, acho que tá até o último aqui. Isso. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha, rodando os testes, service e controle ali. Passou tudo, acho que ele ficou vermelho só por causa do tempo, né? Porque você deu um poucão. Mas tá aí. Então, quanto a esse ID aqui, abra o código da ficha completa e mostre a responsabilidade do controller isolado do service. Então aqui no controle de trips, que é a entidade principal que eu escolhi, né, das viagens, basicamente ele tem aqui ele pega pelo controle no barra trips. Então quando eu fizer a requisição ali de post, por exemplo, no barra trips, ele cai nessa função assíncrona de create. Passo body como o create trip DTO, que é esse aqui, né, para formatar os dados ali do que vai passar no controller, que consequentemente vai ser passado como parâmetro para esse create do trip service, que é o que vai retornar desse async aqui, né. Então ele retorna a função create trip service e passa os dados do create trip DTO. E daí aqui no service ele faz as questões lógicas, por exemplo, de atribuir declarar as variáveis de start date e end date da viagem, baseado nos dados que foi passado como parâmetro, né? E daí ele vai verificar se a data final é menor que a inicial. Se sim, ele vai cair nessa exception e né, passando para essa validação aqui, né, ele vai dar o create na função do Prisma, passando o data do create tipo DTO e o start date, porque, né, eles ficam separados aqui para fazer essa validação. Daí essa função do Prisma já é que vem pronto, né, quando baixa tudo, né? Então basicamente assim ele. E os outros eles são praticamente a mesma coisa. Não, praticamente a mesma coisa não, porque são funções diferentes, né? Mas todos utilizam funções do Prisma ali no final para interagir com a ORM, né? Então, basicamente isso aqui é um pouco do Prisma do CRUD, né? Eu acabei explicando aqui, né? Está persistindo as informações. Em seguida, a Brainstorm demonstra. Então, basicamente, eu já dei uma mini explicada ali, né? Como ele chega nas funções do Prisma ali. E agora eu vou fazer a demonstração prática de que ele está realmente fazendo inserindo esses dados no banco, né? Então eu vou usar inclusive essa rota que eu estava explicando, passando os dados que ele exige, né? Inclusive esse user ID eu pretendo alterar daqui a pouco, fazendo ele passar como essa rota ele vai ser uma rota autenticada. Eu pego o user ID do usuário autenticado, né? Então eu não precisaria passar como na request aqui, né, no body da requisição, né? Daí ele já pega automático do quem tá autenticando a rota. Então ele criou, eu já tinha criado aqui, não mudou nada, né? Só o ID 5. E para demonstrar que ele criou, eu tô com o Prisma rodando nesse aqui. Então eu vou mostrar aqui strips.
Eu acho que tem umas 3 igual dessa aqui, né? Mas essa última que é ID 5 foi essa última que a gente acabou de criar aqui. Se eu criar uma outra idêntica, ele vai criar aqui. Então ele está persistindo nesse banco, né? No Prisma. Então está persistindo, beleza. E a blindagem de entrada. Ainda no Insomnia, envie intencionalmente uma requisição pushpatch com dados inválidos ou ausentes para provar que o seu DTO e o Validation Pipe estão bloqueando a ação corretamente. Então eu tenho essa verificação que na verdade ele é uma lógica do service, né? Que ele cai nesse throw de invalid trip date exception, né? Então se eu, por exemplo, fazer a mesma coisa que se eu colocar como end date 19, que é antes do 20 aqui, né? Ele vai cair nesse exception, vai falar que a data final não pode ser menor que a data inicial, né? E verifique se a data de viagem é posterior à data inicial. Então, para verificar alguns dados, algumas validações do DTO aqui, né? A gente vai fazer ver se cai nesse min length aqui, né? Eu já testei aqui, né? Então, se eu tento fazer a mesma requisição só com menos de 3 caracteres, ele vai falar que precisa possuir no mínimo 3 caracteres. Dá para melhorar um pouco essa formato dessa resposta, porque tá um mestre dentro do mestre, mas por enquanto saiu assim, né? Eu reparei agora. Daí eu tentei arrumar, depois que eu fiz esse corte, não piorou tudo. Vou ver com mais calma depois. Validation uns pipes aqui, né? Whitelist e tal. Bom, então basicamente esse último ID aqui para explicação é rapidamente no código implementação dos seus interceptors e exception filters. Então basicamente no controller, por exemplo, vamos puxar aqui no controller, o user filters e o user interceptor para formatar tanto o erro quanto o sucesso, né? No caso de sucesso, ele vai basicamente formatar o dado de resposta para que sempre tenha o success true e o timestamp com a data, né? No caso, deu pra ver, por exemplo, nos cenários onde isso aqui dá certo, ele... deixa eu ver se porque não deu certo aqui. Ah, tá. Porque deu... aqui. Então, nos cenários onde ele dá certo, ele dá success true e o timestamp aqui, né? E a mesma coisa pro erro, que no caso eu já mostrei ali, né? Só que ele pega aqui, deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver que eu me perdi aqui só. Aqui. Então, no erro, ele vai puxar o success false e o erro baseado na mensagem que vai ser passada com o parâmetro do procat aqui, né? Quando ele dá quando ele chama o invalid trip date exception, por exemplo, né? Então, esse é o filtro do trip ali, usando o exception filters e o interceptor formatando para sucesso, né? Então, eu acredito que seria isso. Eu mostrei as funcionalidades em outras partes em outras entregas aqui, né? Tipo, todas essas estão funcionando aqui, né? Por exemplo, get, ou se eu quiser puxar um ID específico, né? Tipo 4 que eu vi que tem ali. Tals. Então, tá tudo certo aqui já. Bom, então eu acho que é isso. Eu mostrei ponto a ponto todas os requisitos aqui, né? E espero que não tenha faltado nada aí.